Cacai, entra aqui nos assuntos jurídico-políticos. A defesa do Bolsonaro pediu que o STF reconhecesse que ele desistiu do plano de golpe. É um recurso de 85 páginas enviado à corte, em que os advogados argumentam que não prosseguiu com o suposto percurso da empreitada golpista. Nos chamados embargos de declaração, consta essa alegação da defesa de desistência voluntária, prevista no artigo 15 do Código Penal, tese que teria sido rejeitada pelo STF com análise superficial. A defesa argumenta que, mesmo se admitisse o início da execução do golpe de Estado negado por Bolsonaro, não prosseguiu com o suposto percurso do plano golpista. Eu almocei no domingo com um advogado, o Clóvis Besnos, da PUC, e ele estava comentando a respeito dessa desistência. O Bolsonaro poderia, na opinião dele, ter, no momento em que dois comandantes das Forças Armadas desistiram de embarcar no golpe, trocado eles para, sei lá, executar o golpe. E a tese da desistência seria essa. Você concorda com isso ou é desespero completo aí? O Kiko, eu, como advogado de defesa a vida inteira, raríssimas vezes na minha vida fiz assistente de acusação, eu nunca critico, eu não gosto de criticar linha de defesa. É uma coisa válida, eu não aceitei advogar para nenhum golpista, fui procurado por alguns, especialmente esse pessoal financiador e tal, e não critico quem aceitou. Felizmente tem que ter advogado para advogar para o Bolsonaro. Agora, tecnicamente falando, é uma tese que a chance dela passar é zero. Talvez o Fux pode vir com essa argumentação. O Fux ele absolveu o Bolsonaro e ele condenou o assistente de ordem. É uma incongruência jurídica que é difícil de ver. Agora, o que as pessoas não têm obrigação de saber, porque não são advogadas, mas devem prestar atenção é o seguinte: embargo de declaração é um instrumento que você tem, um recurso, para sanar contradição, obscuridade ou omissão, contrariedade e tal. Ou seja, não é um novo julgamento. Isso aí é a hipótese de um novo julgamento clássico. Eu tenho a impressão que o julgamento sobre essa linha de argumentação, o voto vai ter duas linhas, dizendo simplesmente o seguinte: o que o embargante pretende é rejulgar o caso. Isso é impossível em embargo de declaração. Existem embargos de declaração, rarissimamente, que têm efeitos infringentes quando, ao reconhecer determinada omissão ou determinada contradição, o resultado dessa omissão ou contradição muda o entendimento da causa. Isso aí não é verdade. Isso foi analisado. Por que não tem uma longa argumentação sobre isso? Porque é muito frágil. É extremamente frágil. O Bolsonaro ele teve 200 oportunidades para dizer não, para voltar atrás, para demitir gente. As provas desse processo, tentar fazer um novo julgamento em embargo de declaração é praticamente impossível. A experiência indica isso. O que vai acontecer, provavelmente, esses embargos de declaração devem ser julgados muito rapidamente, porque, embora sejam 7 embargos, né, o major, o ajudante de ordem não embargou, pelo que sei, são embargos que uma possibilidade de julgar em 15 dias, e aí transita em julgado para cumprimento de pena definitiva. Eu não vejo numa tese em embargos de declaração, se você me dissesse assim, não, essa foi a principal tese da época da instrução. É uma tese que não vingou, que já foi enfrentada. Por isso é que eu digo assim, em embargos de declaração, a omissão? Não há omissão, isso foi pincelado lá. Por que não tem um voto longo e tal? Porque a tese é muito fraca. Assim, juridicamente falando, quem acompanhou o julgamento, quem viu as provas que foram produzidas, sabe que há uma abundância de prova de que ele quis dar o golpe, ele era o maior beneficiário do golpe. Por isso ele foi condenado com uma pena maior, por ser chefe
da organização criminosa. Então, eu acho que para o país é muito bom. Ontem eu tive um jantar importante com pessoas que, de certa forma, são ligadas ao Bolsonaro, e foi um jantar muito civilizado, em que eu expus a minha opinião. Quer dizer, eu acho que nós temos que julgar esses embargos com a maior rapidez possível, porque o cumprimento da pena, o início do cumprimento da pena, no meu ponto de vista, é o que vai pacificar o país. Eu tenho informação de que está sendo construído uma ala, vamos chamar assim, lá dentro da Papuda, naquele local militar ali, para abrigar o presidente da República. Eu não acho incorreto. Eu acho que o presidente Collor, por exemplo, eu falei com a delegada federal que cuidou dele por 9 dias lá no presídio. Ele foi para o presídio, ficou numa cela que não fechava, uma cela aberta, cela, cadeia, dentro do presídio. E depois vingou a tese da prisão domiciliar. O Sarkozy foi preso a semana passada na França. Essa prisão que ele ficou, que é uma prisão que já foram várias notáveis por lá, é a primeira vez que vai um presidente da República, é uma prisão que não tem maiores privilégios. Ele tem 18 celas, são celas de 9 metros quadrados, onde ele tem um banheiro, um vaso, chuveiro e tal, uma televisão, acesso à televisão, e tem uma coisa interessante, que você não vê no Brasil, tem direito a um telefonema fixo que pode fazer chamada para números autorizados pelo presídio. E a alimentação dele é a mesma do presídio, tudo mais é igual. Ele tem essa cela, que são 18 celas especiais. Eu acho que um ex-presidente da República tem que ter um espaço reservado, até porque o Bolsonaro era muito atrevido, ele era muito... falou mal de mulheres, falou mal de preso, falava que preso tinha que viver em condição subhumana e tal. Então, se ele ficar num presídio comum, vamos chamar assim, ele corre o risco de ser morto. O que vai acontecer, e eu espero que seja logo, para que a gente mude essa fase dessas discussões no Brasil, é que ele, claro, ele está preparando, e é um direito dele, é um direito da defesa, ele está preparando um pedido de domiciliar. Ele vai ser preso, ele vai para Papuda, vai nesse lugar específico, pelo que me consta, que está sendo construído. Não tem nada de luxo, não, gente. É um lugar que vai dar a ele especialmente segurança. É uma cela. Por quê? Porque ele está condenado definitivamente. As pessoas não entendem, Kiko. Às vezes eu estava numa discussão a semana passada, mas o Lula ficou na Polícia Federal. O Lula nunca foi condenado definitivamente. O Lula foi preso de forma arbitrária e ilegal pelo Sérgio Moro, quando foi condenado em segunda instância. Depois, eu já falei isso mais de uma vez, nós entramos com uma ação direta de constitucionalidade, a ADC 43, magnificamente elaborada pelo Ademar Borges, que é um gêniozinho, e pelo Cláudio. Eu sustentei da Tribuna do Supremo. Pensando a época que nós entramos, pensando no sistema penitenciário brasileiro. Aí o Lula foi condenado em segundo grau, o Moro determinou a prisão dele. Então, ele não era um preso com culpa formada, transitada em julgado. Por isso é que ele ficou na PF. Se nós não tivéssemos ganhado a ADC, é interessante, né? Porque o Lula não foi solto por causa dos habeas corpus, por causa de anulação do processo pelo ministro Fachin, nada. Ele foi solto quando nós ganhamos a ação direta do jornal de 43, aí depois veio a 44 e a 54, e que diz que a prisão em segundo grau, obrigatória, salvo quando há necessidade igual à preventiva, era inconstitucional e ilegal. Então ele foi solto. Por isso é que ele ficou na PF. É diferente. O Bolsonaro, ele vai, assim como o Collor, ele vai ter uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal na turma. A partir daí, ele tem que cumprir pena. E esse julgamento ele pode se dar tranquilamente ainda no mês de novembro. Com a maior tranquilidade. Essa tese, deve ter outras teses, eu não tive... Está tão interessante, Pedro e Kiko, que assim, no começo do processo, lá em fevereiro, a gente lia tudo que saía e prestava atenção e discutia e tal. Hoje o Bolsonaro está preso, ninguém nem presta atenção. O Bolsonaro está preso tem 4 meses. Assim, é o que eu digo, eu disse isso quando ele foi preso, porque o pessoal dizia assim, em novembro do ano passado,
Se prenderem um general, o Brasil vai parar. O general que foi candidato a vice, 4 estrelas, está preso desde dezembro. Tem quase um ano. Eu esqueci o nome dele aqui agora. Eu nem me lembro o nome dele. Entendeu? Se encostarem o dedo no Bolsonaro, ainda ontem, com um grupo privilegiado de informação, inteligência, que eu estava conversando, disse, mas o Bolsonaro for preso, o país vai entrar em convulsão. Que nada. No dia que ele foi preso para prisão domiciliar, que é prisão, é o que eu costumo dizer. Aqui da minha varanda eu vejo a ponte. Aí teve um movimento naquela primeira noite, os carros buzinando e tal. Na segunda noite eu não tinha nenhum movimento. Eu, por exemplo, se aparecer, eu até vou ler os embargos, por curiosidade, como advogado que sou, e por respeitar os advogados. Mas nós estamos querendo julgar isso, nós estamos querendo... Esses embargos de declaração serão julgados rapidamente e fatalmente serão rejeitados. Essa é a verdade. E aí tem um precedente, que eu até já comentei aqui, que é o precedente do caso Luiz Estevão, onde o Toffoli era relator, e que era o último dia para a prescrição do caso dele, e houve outros embargos, os advogados têm o direito de entrar com outros embargos, e o Supremo entendeu o seguinte: o primeiro embargo é julgado, esse aí todos eles vão ser julgados, enfrentados todas as teses. O segundo embargo, salvo se tiver uma excepcionalidade, são considerados procrastinatórios e aí o Supremo imediatamente determina o trânsito em julgado, como aconteceu com o Collor. Antecipa o trânsito em julgado para aquela sessão do julgamento dos embargos. E aí é execução de pena, é prisão. É o que nós vamos ver, provavelmente ainda em novembro. Você falou aqui no DCM, em outros lugares também, que Bolsonaro ia ser preso até outubro e condenado a 40 anos de prisão. Mudou isso? Esse timing está se estendendo demais, na sua opinião? Para que isso aconteça, como você está falando aí, de o esquecimento de uma figura tão deplorável, é preciso que tenha esse fecho, a prisão? No meu ponto de vista, esse tempo, assim, quando lá em fevereiro saiu a denúncia, eu comentei com vocês, disse, olha, isso vai ser julgado em setembro, porque eu conheço um pouco como é que o Supremo age e quais são a tramitação. Esses embargos poderiam ter sido julgados agora em outubro se o acordo não demorasse tanto. Foi uma demora. Eu não estou criticando, não. O acordo, quando eu comecei a advogar, o acordo não era como hoje, que os votos vão todos escritos, só foi feita uma revisão. Demorava 6 meses o acordo. Hoje, como um julgamento como esse, os votos vão todos prontos, eu vi que na imprensa o ministro Fux dizendo que queria fazer uma correção. E é um direito dele, evidentemente. Isso fez com que o acordo não demorasse um pouco. Por isso é que os embargos, evidentemente, só são impetrados e após a publicação do acordo. Eu acho que será julgado muito rapidamente. No tocante à pena, eu tenho feito assim, uma espécie de uma brincadeira que as pessoas criticam o ministro Alexandre de Moraes por ser muito rígido. Eu acho que ele foi bastante, eu diria, eu não vou dizer benevolente, mas ele foi bastante cauteloso, tanto quando mandou o Bolsonaro para a prisão domiciliar, porque estavam presentes certamente os motivos de uma prisão preventiva. A prisão domiciliar, ela tem uma série de ônus, inclusive, você tem que ter pessoas do Estado frequentemente tomando conta, vai usar a tornozeleira eletrônica, você tem agentes da Polícia Federal na porta e tal. O aparato estatal, está lá o presídio, o cidadão está protegido tranquilamente lá dentro, já tem a estrutura toda para isso. Mas eu acho que ele foi cuidadoso, ele não mandou para a Papuda, ele mandou para o domiciliar, e ele fez uma dosimetria da pena que eu acho extremamente bem feita. 27 anos é um caminhão de cadeia, gente. Entendeu? O que interessa no direito penal, o que interessa é a certeza que o Estado vai agir. E o Estado está agindo. O Estado juiz aí está fazendo a coisa certa. Condenou, Bolsonaro está preso, o general... como é que chama o general, gente, que está preso? Braga Neto? Braga Neto está preso desde dezembro. Você não lembra dele mesmo? Eu esqueço às vezes. Assim, eu não vou esquecer o nome do Bolsonaro, que é muito forte, mas daqui a 6 meses ninguém vai estar lembrando de Bolsonaro.
Imagina um cara que vai para Papuda, ele não tem uma história. Já vai para o próximo nome de extrema-direita, né, Cacai? A fila anda. Já vamos pensar em outro para a gente poder fazer enfrentamento, entendeu? Agora, essa questão é assim mesmo. Assim, eu acho que a grande discussão que vai se dar, que ele deverá cumprir pena na Papuda, vai ser sobre a questão da prisão domiciliar. É óbvio que está sendo preparado a prisão domiciliar. Sobre todos os aspectos, o negócio de doença, da facada, da alimentação. Ontem uma pessoa ligada a ele me disse, Cacai, ele tem muita dificuldade, ele não pode comer qualquer coisa. Então, assim, no presídio, como é que funciona isso? Ele vai para a prisão. Aí ele chega na Papuda, os advogados vão entrar com um pedido de domiciliar. Em regra, o juiz da execução manda ouvir os médicos da Papuda, que normalmente dizem, não, a gente tem condição de cuidar. O Estado não vai reconhecer a sua própria falência. Dizer, não tem condição de cuidar. Opa, não tem? Então vamos soltar mais da metade dos que estão presos lá. Porque tem mais da metade ali que é mais velho que ele, que tem situação de saúde mais grave que a dele. Tá certo? Então, o Estado vai dizer, não, ele pode ser cuidado aqui. Aí entrarão os médicos particulares. E aí tem as delicadezas da vida, Pedro. Provavelmente o médico do Bolsonaro, ele ou é médico de alguns ministros, ou é ligado aos médicos dos ministros. Todo mundo se conhece. A burguesia brasileira acaba... Ainda mais em Brasília, né? Ainda mais em Brasília. Então vão chegar os laudos médicos, e é claro que juiz algum vai ser contrário a um laudo que diz que ele vai morrer na cadeia. Agora, a discussão que eu acho que nós devemos começar a fazer, e eu tenho escrito sobre isso, é o seguinte: Bolsonaro consegue uma prisão domiciliar. Qual é o primeiro passo que todos nós, advogados, jornalistas, quem tem acesso à informação, devemos discutir? Quantas pessoas no Brasil devem ter direito à prisão domiciliar? Perfeito. Então, nós temos 800 mil presos. Certamente, boa parte, não vou dizer em grande parte não, mas milhares desses que estão lá têm situação de saúde mais grave que Bolsonaro, têm idade maior que Bolsonaro. Quer dizer, vamos fazer um mutirão. Quando o ministro Gilmar foi presidente do CNJ, o presidente do Supremo é também presidente do CNJ. Quando ele foi presidente do CNJ, ele fez um mutirão que foi uma coisa que emocionou o Brasil. Foram centenas de pessoas que estavam presas sem culpa formada, presas sem julgamento, pessoas que já tinham cumprido o dobro da pena que estava esquecido nas cadeias. Então, assim, se alguma coisa, além, evidentemente, da necessidade de dizer não ao golpe, se alguma coisa pode vir de positivo com a extrema-direita na cadeia, esses que criticavam a gente, que diziam que bandido bom é bandido morto, o próprio filho do Bolsonaro, outro dia eu recebi uma mensagem antiga dele, que ele dizia assim, quando eu chego fora do Brasil e falo que existe prisão domiciliar, que a pessoa é carcereira dela mesma, isso em nenhum país do mundo as pessoas entendem isso. Agora eles estão comemorando a prisão domiciliar do Bolsonaro. E vão pedir e vão insistir para ele ir. Se ele tiver direito, tem que ir. É assim que funciona. A discussão caberá a nós, eu, advogado, estou escrevendo sobre isso, vocês que têm confiança das pessoas que veem o programa e capilaridade devem dizer o seguinte, tá bom, vai para domiciliar? Quantas pessoas devem ir para domiciliar? Você se lembra que um habeas corpus que foi julgado pelo Pleno do Supremo, um habeas corpus coletivo, o ministro Lewandowski era o relator, que determinou que as mulheres que têm filhos com menos de 12 anos e que não têm marido, não têm companheiro, não têm ninguém em casa, têm o direito de domiciliar. Foi uma grita geral da extrema-direita. Isso é um absurdo. Ao contrário, quanto mais pessoas puderem sair do sistema penitenciário falido, melhor. Então, assim, eu estou esperando que esse julgamento se dê agora em novembro. Ele vai para Papuda. Vai ter direito domiciliar? Eu não sei, eu não conheço os laudos médicos, mas provavelmente vai. Aí a discussão é essa. Quantas pessoas do Brasil devem ir para domiciliar, devem ter direito à tornozeleira eletrônica para sair desse sistema medieval dos presídios brasileiros?